Ela está sentada à ponta da mesa. Não à cabeceira, à ponta. Aquele lugar onde ninguém escolhe sentar, mas onde ela sempre acaba. O barulho da família ao redor é ensurdecedor de um jeito estranho. Todo mundo fala, mas ninguém diz nada que importe. Pratos batendo. Crianças correndo. O volume da televisão que o genro nunca abaixa porque nunca ninguém pediu. Ele está lá, o genro. Camisa nova. Relógio brilhando. Aquele sorriso de quem está sempre certo, mesmo quando está errado. E então ele olha para ela. Para a blusa. É uma blusa simples. Azul desbotada. Ela tem essa blusa há mais de 12 anos. Ganhou de uma amiga que já foi embora desse mundo. Não usa por não ter outra, usa porque gosta. Porque lembra de algo. Mas o genro não sabe disso. Ele só vê o desbotado. E ri. Não um riso alto, pior. Um riso de canto de boca. Aquele que a pessoa faz quando quer que você perceba, mas quer poder negar depois. Ele cutuca a esposa com o cotovelo e sussurra alguma coisa. Ela desvia o olhar. A nora olha para o prato. Ninguém diz nada. Ela também não. Pega a colher de servir o arroz e continua. Sorri para o neto que puxa a sua manga pedindo mais suco. Responde sobre o tempo quando perguntam. Levanta para buscar o que falta na cozinha, porque ela que sempre levanta. Mas algo ficou preso no ar daquela sala. Uma pergunta que ninguém fez em voz alta, mas que todos, de alguma forma, responderam com o silêncio. Quem é essa mulher, afinal? Você acha que sabe. O genro acha que sabe. A família toda acha que sabe. Mas ninguém fez a pergunta certa. E é por isso que, semanas depois, quando o advogado abrir aquele envelope bege e começar a ler em voz alta, ninguém na sala vai estar preparado para a resposta. Vamos voltar um pouco. Porque essa história não começa no domingo do almoço. Ela começa 40 anos atrás, numa cidade pequena onde o chão era de terra batida e o sonho era pagar as contas do mês. Ela se chama Dalva. Mas poderia se chamar Maria, ou Conceição, ou o nome da sua avó, porque Dalva não é uma pessoa específica. Dalva é uma geração inteira de mulheres que aprenderam que trabalhar em silêncio era virtude e que pedir ajuda era fraqueza. Ela começou a trabalhar aos 14 anos. Costura. Depois limpeza. Depois cozinha de restaurante. Depois, quando o marido morreu cedo demais e os filhos eram ainda pequenos, ela fez tudo ao mesmo tempo, sem parar, sem reclamar, sem desmoronar na frente de ninguém. Os filhos cresceram. Casaram. Trouxeram os genros, as noras, os netos. E Dalva ficou sendo aquela figura ao fundo, necessária nos momentos práticos, invisível nos momentos que importam. Conflito 1, o aniversário que ninguém lembrou direito. Num certo mês de julho, ela completou 72 anos. A filha lembrou. Mandou uma mensagem às 23h47. Mãe, esqueci de ligar mais cedo. Feliz aniversário, beijo. O genro, o mesmo do almoço, postou uma foto dela no Instagram com a legenda Parabéns para a melhor sogra do mundo. Foto de perfil ruim, desfocada, tirada sem ela saber, no Natal do ano anterior. Ela estava de costas. 238 curtidas. 17 comentários de pessoas que não a conhecem. Ela não tem Instagram. Nunca viu a foto. Na mesma semana, ela precisou ir ao banco resolver uma questão sobre a conta. Sozinha. De ônibus. Com a perna que já não obedece direito desde a última cirurgia. Quando chegou em casa, 2 sacos de compras na mão, a porta estava trancada e o filho tinha saído sem deixar a chave reserva. Ficou 40 minutos sentada no degrau da escada. Ninguém ligou para perguntar onde ela estava. Conflito 2. A vez que ela tentou falar. Numa tarde de quarta-feira, depois de um exame médico que trouxe notícias que ela precisava processar com alguém, ela ligou para a filha. Tô ocupada, mãe, posso te ligar depois? Depois não veio nesse dia. Veio 3 dias depois, uma ligação rápida, entre reuniões, com barulho de fundo. Ela não falou sobre o exame. Disse que tinha ligado só para ouvir a voz. A filha disse que fofa e desligou depois de 2 minutos e 40 segundos. Dalva ficou com o telefone na mão por um tempo que ela mesma não sabe medir. Não chorou. Pessoas como Dalva às vezes param de chorar numa certa idade, não porque a dor passou, mas porque o corpo aprende a guardar de outro jeito. Um cansaço que não tem lágrima.
Uma solidão que não tem som. E o mundo ao redor continuou. Os almoços de domingo continuaram. O genro continuou com o relógio brilhando e o sorriso de quem está sempre certo. E a blusa azul continuou desbotando, carregando uma memória que ninguém ali sabia que existia. Há um momento, e quem já chegou lá sabe exatamente do que estou falando, em que a máscara não cai de vez. Ela apenas racha. Um fio. Uma linha fina. Mas o suficiente para que a luz do lado de dentro apareça. Para Dalva, esse momento aconteceu numa noite de terça-feira, 3 semanas antes do testamento ser lido. Ela estava organizando o quarto, um hábito antigo, de quem não consegue dormir sem ter colocado tudo em ordem primeiro, quando abriu a gaveta da cômoda e encontrou uma caixa de sapato com fotos. Fotos antigas. Daquelas em papel, com a borda branca. Ela e o marido, jovens, numa pracinha. Ela grávida do primeiro filho, de barriga enorme e sorrindo de um jeito que ela quase não reconhece mais. Os filhos pequenos, sujos de terra, felizes com uma felicidade que não precisa de legenda. E uma foto dela sozinha. Devia ter uns 30 e poucos anos. Ela está olhando para fora de quadro, para alguma coisa que o fotógrafo não conseguiu capturar. Mas o olhar é cheio. Não vazio, não cansado. Cheio de alguma coisa que ela foi depositando em tantos outros ao longo dos anos que esqueceu que um dia foi dela. Ela ficou olhando para essa foto por muito tempo. E então pensou no almoço de domingo. No riso de canto de boca. Na blusa. E pela primeira vez em décadas, não sentiu vergonha. Não sentiu mágoa. Sentiu uma coisa estranha, quase incômoda pela novidade. Clareza. A clareza de quem percebe, de repente, que nunca precisou da aprovação daquelas pessoas para saber quem era. Que o desprezo deles nunca teve o poder que ela, sem querer, tinha deixado parecer que tinha. Ela colocou a foto de volta na caixa. Fechou a gaveta. Foi até a escrivaninha, abriu o segundo caderno, e começou a escrever. Não um desabafo. Não uma lista de mágoas. Dalva nunca foi pobre. Esse é o fato que ninguém na família tinha se dado ao trabalho de entender direito. Não porque ela escondesse, mas porque ninguém tinha perguntado. E porque Dalva, filha de uma geração que achava obsceno falar de dinheiro em voz alta, nunca anunciou. Ela não morava em mansão. Não usava joias. Não viajava para lugar nenhum que precisasse de passaporte. Mas por 50 anos, enquanto costurava, cozinhava, limpava e criava, ela também poupava. Centavo sobre centavo, decisão sobre decisão, com uma disciplina fria e silenciosa que o genro, com seu MBA e seu relógio caro, nunca teve. Comprou terrenos quando o terreno não valia nada. Vendeu quando valeu. Guardou em aplicações que o gerente do banco tentou explicar para ela 3 vezes antes de perceber que ela já sabia mais do que ele. Nunca contou para os filhos. Não por maldade, por proteção. Dela e deles. Ela sabia que dinheiro muda as pessoas. Que uma herança anunciada cria expectativas que corroem o amor que resta. Então ela esperou. Viveu do jeito que sempre viveu, com a blusa azul desbotada e o sorriso gentil na ponta da mesa. E quando o médico disse que o coração dela estava ficando cansado, ela chamou o advogado, assinou os papéis, e foi para casa fazer o almoço de domingo. A vida das pessoas ao redor dela não mudou em nada naquele período. O genro continuou com o relógio. Com o sorriso de canto de boca. Com as piadinhas que ele achava que ela não ouvia, ou que não importavam porque, afinal, ela era apenas a sogra velha com a blusa desbotada. Mas ela ouvia. E anotava. Não por vingança, mas porque estava compondo, com cuidado, o mapa de quem realmente se importava. Ela observou quem ligava sem querer nada. Quem aparecia sem ser domingo. Quem perguntava como ela estava e esperava a resposta de verdade, sem olhar para o celular. Eram poucos. Mas existiam. O neto mais velho, que toda semana passava para tomar café antes do trabalho sem contar para ninguém. A vizinha que levava marmita quando sabia que ela estava com a perna ruim. A filha do meio, que morava longe e ligava toda quinta, sem falta, só para ouvir. Esses, ela não esqueceu. E não esqueceu também os outros. Cada almoço de domingo. Cada riso de canto de boca. Cada posso ligar depois, que nunca virou ligação. Tudo compôs algo. Quando o coração finalmente cedeu,
numa noite tranquila de setembro, sem drama, sem sofrimento. Ela já tinha terminado o que precisava terminar. O advogado recebeu as instruções. E marcou a reunião. A sala do escritório do advogado tem aquele cheiro de papel antigo e ar-condicionado forte que faz as pessoas se sentirem desconfortáveis sem saber por quê. Eles estavam todos lá. Os filhos. As noras. Os genros, inclusive ele, com o relógio e o paletó que nunca usa num dia de semana mas achou adequado usar ali. O advogado abriu o envelope. Começou a ler. O que estava no testamento, nós não vamos descrever em detalhes, porque o que importa não é o número. O que importa é o que acontece no rosto de cada pessoa enquanto ouvem. O genro que riu da blusa percebeu, em algum ponto da leitura, que o nome dele não aparecia. Não por esquecimento. Por decisão. Havia uma carta junto ao testamento, manuscrita, na letra miúda e inclinada de Dalva, endereçada à família inteira. O advogado pediu licença para lê-la. Ela não era cruel. Não era amarga. Não havia uma palavra de acusação sequer. Era simplesmente honesta. Ela escrevia sobre o que é ser invisível para as pessoas que você mais ama. Sobre o cansaço de carregar uma família que não percebe que está sendo carregada. Sobre a blusa azul, e a história dela, a amiga que foi embora cedo demais, a memória guardada em tecido desbotado. Sobre o quanto ela tinha amado. E o quanto essa sala, naquele momento, provavelmente estava vendo pela primeira vez o tamanho desse amor. Não estou com raiva de ninguém, ela escrevia. Só queria que vocês soubessem que eu vi. Vi tudo. E ainda assim, escolhi amar. Mas amor sem atenção é uma planta sem água. Continua sendo amor, mas vai murchando. Eu murchei por dentro muitas vezes. Vocês não perceberam. E tudo bem. Mas agora vocês sabem. E então ela terminava com uma frase simples, quase banal, que cortou o ar da sala. Espero que, a partir de hoje, quando olharem para alguém com uma blusa desbotada, vocês se lembrem de perguntar a história dela antes de rir. Silêncio. Não o silêncio de constrangimento. O silêncio de quando algo verdadeiro pousa numa sala e ninguém sabe o que fazer com ele. O genro olhou para as mãos. E pela primeira vez, o relógio pareceu pesar. Ela nunca se defendeu. Nunca explicou. Nunca pediu desculpas por existir do jeito que existia. E mesmo assim, ou talvez por isso, ela foi a pessoa mais poderosa daquela família. No próximo vídeo, vou te contar por que as pessoas mais subestimadas ao seu redor podem ser exatamente quem vai surpreender o mundo. Você conhece alguém assim? Riram da minha roupa velha. Não sabiam que eu tinha comprado o prédio onde trabalhavam. Fui invisível a vida inteira. Até que meu silêncio falou mais alto que todas as suas palavras. Você tem ou já teve uma Dalva na sua vida? Alguém que foi subestimado, ignorado, tratado como menos, e que, no fundo, era muito mais do que o mundo conseguia enxergar? Escreve aqui embaixo uma coisa, o nome dessa pessoa, pode ser só o primeiro nome, e o que ela significou para você. Porque às vezes tudo que uma pessoa precisou a vida inteira foi de alguém que dissesse, eu te vi. Eu te vi de verdade. Faz isso agora. Esse comentário pode ser a homenagem mais bonita que ela já recebeu.